Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula. O meu nome é Ana Paula e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre classificação, sistemática e filogenética. Então, inicialmente, só para vocês terem uma ideia de como será essa aula, eu vou dar uma abordagem, uma contextualização histórica sobre a classificação, né? Chegando até na sistemática, para conseguir ali falar um pouco mais sobre a filogenética. Então, desde os primórdios, havia essa necessidade do homem de tentar classificar os indivíduos, agrupar eles em diferentes grupos, né? A gente tem o grande exemplo de Aristóteles, que foi aí um dos pioneiros, né? Um dos primeiros que agrupou os diferentes grupos de indivíduos, né? Ele separou o grupo dos animais, o grupo das plantas. Então, o que Aristóteles fez, né? Ele dividiu em dois grandes grupos, um grande grupo das plantas e outro grande grupo dos animais, e ele dizia que conforme você avança você vai aumentando a complexidade entre os indivíduos. Então, as plantas inferiores seriam os organismos mais basais, e aí ia passando por plantas superiores, os animais até chegar no homem, né, que ele consideraria os organismos mais complexos. É uma classificação que a gente sabe que não se utiliza mais, mas tudo tem um começo, né? E a gente tem que lembrar que naquela época não havia todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, né? Eles viviam em condições que as classificações partiam das observações. Então era muito difícil de conseguir assim, classificar em grupos menores os organismos. Dando um salto aí, um avanço ao longo aí das datas, indo para a Idade Moderna, o que a gente tem, né? Com a Revolução Industrial e Científica, começaram a se investir em equipamentos, começou a se investir mais na ciência, e nessa época houve o surgimento do microscópio. O que isso possibilitou? A partir do microscópio foi possível observar indivíduos que antes não era possível observar. Então, eles conseguiram agrupar, né, formar outros grupos de indivíduos com o surgimento desses equipamentos. Uma outra pessoa muito importante dessa época da Idade Moderna foi o Linneu, né, que já foi citado em aulas anteriores, que ele tem um trabalho que contribuiu muito aí no desenvolvimento científico, conhecimento científico, né, que é esse trabalho aqui de Systema Naturae, foi publicado em 1735. O Linneu ele foi responsável pela criação de um sistema de classificação desses indivíduos, lembrando que naquela época ainda não se falava evolução. Por isso que é sempre bom a gente voltar na história e ver qual que é o contexto histórico que esse indivíduo vivia, né? Linneu naquela época era uma pessoa extremamente religiosa e ele era adepto do fixismo, né? Ele não acreditava que havia uma mudança, um processo de mudança desses organismos. Então, e o que ele foi responsável, né? Ele criou esse sistema de classificação, do que já foi explanado aí em aulas anteriores, e que ele vai, conforme você vai adentrando mais aqui, você vai agrupando os indivíduos em características mais afins até chegar aí na espécie, né? Que são os indivíduos mais próximos, características entre si. Então, ele propôs também a nomenclatura binomial, que é utilizada até hoje, porque naquela época os indivíduos eles davam nomes muito extensos, não havia uma metodologia para a classificação desses organismos, né? E Linneu propôs essa nomenclatura que facilitou muito aí, contribuiu muito para poder dar nomes aos indivíduos, né? Que é uma nomenclatura usada mundialmente. E aqui, né, chegando na idade contemporânea, nós temos as três figuras que representam bastante essa parte de evolutiva, né, do desenvolvimento do conhecimento evolutivo, né, que nós temos aqui Lamarck, Darwin e Wallace. Os três foram os precursores aí, né, principalmente Darwin com as suas contribuições na parte de evolução propriamente dita. O Wallace escreveu muitos trabalhos que fundamentaram
as bases das teorias de evolução propostas por Darwin. Então, o que eles acreditavam? Que o mundo é o produto de uma mudança contínua, né? Que ao longo do tempo existem características nesses indivíduos que vão sendo adquiridas e eles vão mudando com o passar do tempo. E eles acreditavam que esses organismos vivos eles descendiam de um ancestral comum, né? Então, para mostrar aí que sempre houve uma preocupação, né, em classificar os indivíduos, dividir eles em grupos, dar nomes aos indivíduos, né? E esses estudos de Darwin ao longo do processo aí, ao longo do desenvolvimento do pensamento, né, os estudos de Darwin contribuíram muito para a ciência, para o desenvolvimento da ciência ao longo do tempo, e juntamente com divulgação de pesquisas científicas, principalmente na língua inglesa, que por muito tempo, alguns países publicavam na sua língua de origem e quando começaram a publicar no mesmo idioma, no inglês, esses trabalhos começaram a ser mais divulgados. Então, aí tentar entender como se originam os grupos e compreender os processos evolutivos, né, contribuíram para o surgimento da sistemática e filogenia. Então, o que é a sistemática? A sistemática ela é responsável por compreender a filogenia. E a filogenia é o quê? Contar a história daquela espécie, né? Contar a história evolutiva daquele indivíduo, né? E dentro dessa filogenia, nós temos duas escolas evolutivas. Nós temos a sistemática evolutiva ou gradista, que são os mais conservadores, né? Com o pensamento mais conservador, que nessa época eu vou tratar mais na próxima slide, né? Nós também temos a sistemática filogenética ou cladística. E o que se trata a sistemática evolutiva? O surgimento dela foi após essas teorias propostas por Darwin, né? E não havia critérios para definir os agrupamentos desses organismos, desses indivíduos. E eles acreditavam que quanto mais fosse próximo do homem, mais evoluído seria o organismo. Hoje a gente sabe que utilizar esses conceitos, né, de mais evoluído, menos evoluído, não é utilizado. A gente fala mais em organismos primitivos e organismos derivados, né, organismos mais basais e menos basais. Então eles acreditavam que havia uma história de vida e que a classificação deveria ser baseada na história de vida desses indivíduos. E aqui nós temos uma figura importante, que era defensor de Darwin, né? Ele propôs o surgimento de um novo reino protista, né? Que foi a partir dele que foi colocado esse terceiro reino aí protista, e ele foi um primeiro a apresentar uma árvore filogenética, né? Que a árvore filogenética relaciona todos os indivíduos aqui. E ele também incluiu, dentro desse reino protista, a monera, que são as bactérias, que antes não estavam inclusas. E a sistemática filogenética ou cladística, ela surgiu mais ou menos na mesma época da sistemática evolutiva. Só que o que aconteceu? O Willy Hennig foi o pioneiro aí, né? Foi a partir dos trabalhos dele que possibilitou a introdução da sistemática filogenética. E esses trabalhos ele escreveu em 1950, só que somente foi divulgado em 1966. O que aconteceu? O Hennig, ele era um entomólogo alemão. E na época em que ele escreveu o trabalho, era muito comum os alemães publicarem seus trabalhos na língua nativa, na língua de origem, né? E ele publicou esse trabalho em alemão. E era muito difícil das pessoas terem acesso a esse conhecimento científico por causa da língua. Então, depois de muitos anos, somente em 1966, é que esse trabalho foi publicado em inglês, e aí foi possível de que outros pesquisadores, outros cientistas tivessem acesso a esse conteúdo, né? Então, qual que é a diferença entre a sistemática filogenética e a sistemática evolutiva?
Principalmente que a sistemática filogenética, ela leva em consideração as novidades que formam os grupos, né? E constrói esses clados, todos baseados em testes de hipótese. Ou seja, né, que são as características que sofrem transformação, sendo a sua condição anterior denominada de ancestral ou plesiomórfica, e a posterior derivada ou apomórfica. Mas aí deve surgir, né, o questionamento, nossa, mas já tem conceitos aí sendo introduzidos, né? O que vem a ser plesiomórfica, apomórfica? É simples de entender. Plesiomorfia vem do plésio, que é parecido, né, forma parecida, né, que é derivação de um caráter primitivo. É um estado de um caráter que ocorre no morfotipo ancestral. Então, se a gente olhar aqui, a plesiomorfia, né, um caractere plesiomórfico nessa figura aqui, seria esse registrado em azul aqui, esse risquinho azul, né? Aqui nós temos dois grupos, né? Esse aqui é um ramo de um cladograma. Nós teríamos dois grupos distintos, C e D, e eles são derivados de um mesmo ancestral comum, que está aqui, e aqui apresentam as características comuns a esses dois, características primitivas comuns. Aqui é um caractere plesiomórfico. E a simplesiomorfia, né? Simplesiomorfia seria um conjunto de várias plesiomorfias dentro de um grupo, né? Então aqui nesse outro do lado, nesse cladograma do lado aqui, a gente observa, né, vários pontos que seriam as plesiomorfias dos grupos, as simplesiomorfias do grupo, né? E agora, o que vem a ser apomorfia, né? Apomorfia, se a gente olhar aqui nessa figura, nada mais é do que uma característica comum a esse grupo aqui, que é chamado apomorfia. E quando a gente tem um conjunto de apomorfias, quando a gente tem uma apomorfia compartilhada por vários grupos, a gente chama de sinapomorfia, né? E agora, a sistemática filogenética, ela considera dois processos evolutivos, né? O processo chamado anagênese e cladogênese. O que vem a ser esse processo? Eu trouxe aqui um exemplo, né, de borboletas para tentar explicar, para que vocês entendam com mais facilidade. Então, a gente tem aqui uma população de borboletas. E o que acontece? Em determinado momento, ocorre uma barreira geográfica aqui nesse ponto. E essa barreira geográfica faz com que essa população de borboletas se divida em duas populações, sendo que essas duas populações elas não conseguem mais trocar material genético entre si, elas não têm mais contato uma com a outra. E nesse momento do aparecimento dessa barreira geográfica aqui, a gente chama de cladogênese, né? E existem vários tipos de cladogênese, mas aqui eu trouxe só um exemplo de uma barreira geográfica, dividindo a população em duas, né? Ela se ramifica. E aqui a gente pode observar o que acontece. Essas duas populações não vão trocar material genético. Com o passar do tempo, elas vão adquirindo características próprias, características que não são comuns entre elas, né? Características distintas. E esse processo vai levar a duas espécies diferentes. Com o passar do tempo, essas características vão se espalhando dentro da população e elas vão chegar a um momento que se tornarão duas espécies distintas. E esse evento nós chamamos de anagênese. Aqui, só para exemplificar, né, nesse quadro anterior, eu trouxe esse exemplo de uma população se dividindo. E aqui um exemplo de um cladograma para mostrar para vocês como seriam identificados esses exemplos de cladogênese e anagênese dentro de um cladograma. O que é um cladograma? Nada mais é do que reconstruir a história evolutiva de um determinado organismo, né? Ele partiu de onde, ele chegou aonde, quais são as semelhanças entre os grupos. Então, o cladograma ele tem todas essas informações contidas nele. E o que a gente tem? Alguns nomezinhos que eu vou citar para vocês, vou explicar. Então, o cladogênese, né? Aqui nós teríamos uma população ancestral, nós teríamos um grupo ancestral comum a este e este grupo. Em determinado momento, ocorre a barreira geográfica, que divide esse grupo em dois, de uma maneira que esses dois grupos eles não têm mais contato entre si, eles não trocam material genético.
E com o passar do tempo, eles vão adquirindo características próprias que vão distanciando um do outro. E pode ser que aconteça novamente o surgimento de uma outra barreira e dividindo essa população em duas. Essas populações que já estavam separadas, elas vão se dividir mais uma vez. E isso pode acontecer N vezes. E sendo que a população A e B, elas não têm contato mais entre si, né? Elas vão adquirindo características distintas umas das outras e, mais uma vez, o processo de anagênese, formando uma espécie diferente da outra. A mesma coisa aqui, originando outra espécie C e espécie D. E nós temos alguns pontos aqui, né, importantes de esclarecer para vocês, que todo cladograma, ele apresenta os ramos, que são essas linhas aqui, o nó, né, o nó que são essas características comuns dos grupos. Aqui representando mais uma vez, nós temos os ramos, que são essas linhas, né? Aqui representando os nós, né? Sendo que aqui poderia ter um efeito, uma cladogênese acontecendo, né? Nesse caso aqui, dividindo esse grupo. E aqui representando os nós, né? Que são as características comuns aos grupos. Então, o que eu queria mostrar para vocês, grupo irmão, né? O que seriam grupos irmãos? Quando a gente pega aqui, ó, a característica nesse nó aqui, ela é comum a todos os indivíduos, X, A, B, C e D. Mas se a gente olhar para esse nó aqui, as características desse nó não são, elas são comuns apenas aos grupos A, B, C e D. E assim sucessivamente, a gente vai afunilando cada vez mais, né? Até que aqui nesse nó, as características daqui para frente são comuns a esses 3 organismos. E quando a gente chega aqui, a gente tem essa característica compartilhada apenas com C e com D. Então, a gente chama esses 2 grupos que compartilham de um mesmo ancestral comum, de mesmas características, a gente chama de grupos irmãos. Então, da mesma maneira que C e D são grupos irmãos entre si, eu também posso dizer que B, ele é grupo irmão de C e D. Porque o B compartilha características comuns com C e com D. Então, o B, ele é um grupo irmão de C e D. E assim sucessivamente. Aqui eu trouxe alguns exemplos de diferentes cladogramas para vocês terem uma ideia do que vocês podem encontrar quando vocês forem estudar. Parece que eles são diferentes, mas a interpretação é a mesma. O que acontece é só que você pode encontrar ele de diferentes formas. Por exemplo, esse cladograma pode estar invertido, ele pode estar representado dessa maneira aqui, ou dessa. Só que na hora de vocês interpretarem, o que ele está representando aqui é a mesma coisa em qualquer uma desses exemplos. Então, é muito importante, quando vocês forem estudar um cladograma, tentar compreender, interpretar um cladograma, o mais importante é sempre vocês observarem o nó, né, que são as características aqui comuns dos indivíduos. Sempre olha para o nó, e aí vocês vão perceber que todos aqui dizem a mesma coisa, né? Então, aqui, se vocês olharem, né, o nó entre C e D, aqui é a mesma coisa daqui, né? Então, aqui você tem C e D que são grupos irmãos entre si, aqui também C e D é grupo irmão entre si, aqui também e assim em diante, né? Aqui B é grupo irmão de C e D, aqui B também é grupo irmão de C e D, ó, olhando para esse nó aqui, ele compartilha características em comuns, e sim, se vocês olharem em todos os exemplos, você tem a mesma interpretação. E o que se espera dentro de um cladograma? A gente sempre espera chegar numa dicotomia. O que significa dicotomia? Que a partir de um nó, você tem 2 indivíduos se originando, né? Que aí, o que isso representa? Que já foi muito bem estudado, que já se sabe, são 2 espécies distintas, e já se sabe, já se conhece muito bem as diferenças entre esses 2 grupos de indivíduos. E nós também temos aqui a politomia, que pode acontecer, né, que são vários grupos distintos partindo de um mesmo nó.
né, que são várias espécies diferentes partindo de um mesmo nó. E aqui a gente pode dizer o quê? Que não se compreende muito bem o que aconteceu entre esses grupos, há muito a se entender. Mas não quer dizer que neste caso aqui, que vai ser sempre assim. Pode ser que ao longo do processo evolutivo haja o surgimento de um terceiro ramo aqui, ou que ele se ramifique ainda mais e assim por diante. E aqui, só para explicar para vocês, mostrar alguns dos termos, né, que vocês podem encontrar, que são grupos monofiléticos, polifiléticos e parafiléticos. O que vem a ser isso? Grupos monofiléticos são grupos que compartilham de um mesmo ancestral comum. Aqui, por exemplo, esse grupo aqui é um grupo monofilético. Por quê? Porque D, E, C, G, H e F compartilham de um mesmo ancestral comum. Então, para dizer sempre se é um grupo monofilético, polifilético, parafilético, depende do que você está olhando. Por exemplo, aqui é um grupo polifilético, né? Por quê? Porque ele não inclui o mesmo ancestral comum. Por exemplo, eu estou olhando para E e G. O ancestral comum deles é nesse ponto aqui, né? Não é o mesmo. Esse aqui tem um ponto, esse aqui tem outro ponto. E agora, no caso de grupo parafilético, eles são definidos com base em plesiomorfias, que são aquelas características primitivas ao indivíduo. E o que acontece nesses grupos? O grupo parafilético, normalmente ele tem essa definição devido à introdução ou à exclusão de uma espécie dentro do grupo, né? E aí ele vai ser denominado parafilético. Bom, e é isso, eu quis trazer para vocês algumas dos principais conceitos para que vocês continuem estudando depois, aprofundando mais o conteúdo. E é isso. Tenham um bom estudo aí e até a próxima.